Saudações, caros amigos. Estamos começando mais um Conexão Saúde. Hoje com um assunto extremamente interessante. E temos aqui com a gente a ilustríssima doutora Ana Conceição. A doutora Ana, ela é especialista em geriatria. E esse vai ser o assunto dessa noite. Boa noite, doutora Ana. Boa noite, Jean. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Doutora Ana, sempre no início assim, das entrevistas eu peço que o entrevistado faça um pequeno resumo da sua formação acadêmica, a especialização, do que trata a especialidade. Então, eu me formei em 2008, dezembro de 2008, na Faculdade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E desde lá, então, eu venho alguns trabalhos públicos, vim fazendo a minha formação, né? Até que em 2014, 2013, eu resolvi que eu queria trabalhar com idoso, né? E aí eu fui fazer a minha pós em geriatria, então, né? Fui a São Paulo, cursei. E desde 2015 eu venho trabalhando com essa área, né? Essa área que eu tanto gosto, né? Então, trabalhar com idoso hoje é um prazer, né? Tanto em consultório quanto em outras coisas que estão aparecendo hoje na minha vida, né? Sim. Fez em Rio Grande, na FURG, né? Na FURG. Rio Grande, sei porque é a minha cidade natal. Eu sou de Rio Grande. E eu fiz a UFPEL, né? Federal de Pelotas. Eu sabia que tinha feito o FIPEL, mas não sabia que tu era de Rio Grande. Sou natural de Rio Grande. O pessoal pergunta, diz assim, tu és de onde? Eu sou rio-grandino. Não estou perguntando do estado. Eu falo assim, rio-grandino é de Rio Grande, rio-grandense do Rio Grande do Sul. Eu já faço para causar essa confusão. Sou de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Duas excelentes faculdades, né? A FURG e a UFPEL. E assim, a gente forma, né? Eu também fiz medicina, sou anestesiologista, 6 anos de formação, de graduação, depois a gente busca uma especialidade. E na minha época já tinha, claro, né? Mas no passado pouco se falava de um médico especialista em idosos, é isso, né? Assim como tem o médico especialista em criança, o pediatra, hoje a gente tem essa especialidade que parece estar crescendo muito, né? Que antes se falava muito pouco. Eu me formei em 98 e já tinha, claro, mas assim, tu não via muitas pessoas, eu quero fazer geriatria. Provavelmente o envelhecimento da população, isso que está causando esse médico que é especialista no idoso. Existem algumas, sai formado, né? Medicina geral, como tem peculiaridades na criança, o idoso também tem na sua saúde, né? Eu até fiz uma colinha aqui e vi que em 1950 a população de idosos no mundo era de 204 milhões. Em 2015, né, já avançava para 900 milhões de pessoas. A estimativa, né, que em 2050 chegue a 2 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, 2 idosos para cada criança com menos de 4 anos. Ou seja, a pirâmide vai praticamente inverter. É isso, doutora? Exatamente. Em alguns países da Europa já está invertida, né? E assim, meus avós, né? Parte de pai não tiveram muitos filhos, foram 3, que para aquela época era um padrão muito baixo, né? E por parte de mãe, 9, que também não era dos, né? Tinha 16, 18, né? E a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, né? Da carga, assim, não, tinha 1, 2, 3, 4, 5 filhos homens, tinha mais filhos para ter a filha mulher, que é a mulher que ia cuidar dos pais depois na velhice. Que eu me lembro também, né, hoje, eu tenho 48 anos, me sinto jovem, né? Mas eu me lembro assim de colegas do meu pai, nossa, ele aposentou quando era o Banco do Brasil, né, que normalmente as pessoas vão para o Banco do Brasil, carreira militar, aposentou com 44 anos, mas já está velhinho, né, já está velho. E a expectativa de vida baixa do brasileiro, né, em torno ali na década de 80, eu acho que girava em torno de 60, mais ou menos. Hoje em dia subiu bastante. E assim, para você, vamos chamar de senhora, para você, qual é o desafio da medicina em relação à especialidade de geriatria? Então,
o que eu mais busco, e eu acho que é o nosso maior desafio para quem trabalha com o idoso, é a gente tentar mostrar que o idoso ele pode envelhecer sim com qualidade de vida. Então, a gente sempre foca e tenta buscar, e eu acho que esse é o olhar do profissional da geriatria, né? Porque cada especialidade faz o seu papel. O idoso geralmente é um paciente que ele vai a muitos médicos. E quem que olha ele como um todo? E é aí que a gente entra. E o que que a gente pode trazer para ele de diferente que os outros não trazem? É o olhar, é o, eu digo até, às vezes eu acho que eu fico assim em empatia com eles. Talvez não seja esse olhar acolhedor. Eu acho que Uhum. né, é eu ver como ele anda, com quem tá a família, o que que eu posso fazer para ele ficar melhor, né? Ficar melhor. Não só a parte de medicação, né? Mas as outras coisas para ele ficar melhor. Então, nosso maior desafio hoje, a gente conversar e trazer, é assim, ó, você pode sim envelhecer bem. E pode mudar as coisas em qualquer idade sua. Não só desde pequeno, eu já tenho que ser um atleta desde cedo. Não, as coisas podem e você pode sim envelhecer bem. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Acreditar que ele pode envelhecer bem, né? Acho que é o que eu Você mais vejo. falou uma coisa bastante importante, né? Não só, né, cuidar do envelhecimento, mas o envelhecimento com Com qualidade qualidade. de vida, né? Uhum. Aí, e daí me surgiu uma pergunta aqui. Eu tenho 48 anos. Digamos que eu não tenha feito, nunca tenha pensado nisso. Às vezes as pessoas pensam, né? Vivem como se nunca fossem chegar à velhice, né? Exatamente. O que que as pessoas têm que começar a pensar, claro, sem nenhum tipo de paranoia, mas começar a pensar na velhice desde que idade? Então, a gente diz que aos 47 anos a gente já pode ir ao geriatra, né? Aham. Então, é, você é um clínico, né, que vai acompanhar. E o que que a gente trabalha muito? Porque para a gente ter qualidade, nós temos que tentar prevenir o máximo possível, né? Uhum. E algumas coisas você já consegue começar a prevenir com essa idade. Então, né, alguns rastreios, algumas coisas que tu já traz desde essa idade, né? Orientações, como tu vai envelhecer? O que que nós temos que fazer para tu envelhecer bem? Né? O Uhum. que que a gente pode usar para talvez tu não ter uma demência de Alzheimer lá na frente, né? Então, coisas assim o que que a gente pode trazer agora, que é um exame simples, sei lá, pesquisa de sangue oculto nas fezes, um exame baratíssimo, né? Uhum. De baixo custo, mas que a gente pode já estar rastreando um câncer de Entendi. intestino, né? Aham. Então, além dessa, não é só ir num clínico, é ir num clínico que tu já está pensando lá na frente. O que que tu vai rastrear para pensar nesse futuro dele, né? Pensar sempre na longevidade, né? Porque existem os fatores genéticos, mas também existem os fatores do meio, né? Que Uhum. vai ajudar bastante. E assim, existe alguma orientação em relação a outras coisas, além de prevenção diagnóstica precoce, né, de câncer, de algumas doenças, que até depois eu vou lhe perguntar se existe alguma doença comum, mais comum, do idoso, mas assim, em relação à alimentação, tem alguma coisa mostrando que alguns tipos de alimentos não são bons para mim, digamos assim, não vão me fazer envelhecer com qualidade? Uhum, Existe essa orientação? uhum. Hoje as dietas que estão mais ligadas, né, às pessoas longevas são as dietas do Mediterrâneo, que chamam, né, que são cheias de oleaginosas, né, Hum. e, e fibras, frutas, verduras, carne. Eles comem muito mais carne de peixe, então mais frutos do mar. Existe a carne vermelha também, mas um pouco menos, né? Uhum. E associado a isso, claro, eles são pessoas que mantêm atividade, eles plantam as próprias coisas deles, né? Aham. Eles estão em lugares que vivem melhor. Então, mas agora relacionado à dieta mesmo, então é aquilo, evitar
né? As gorduras, evitar aquilo que a gente já mais ou menos pensa no Uhum. cardiovascular, é a gente pensar também na longevidade, né? É essa dieta mais rica em oleaginosas, fruta, verdura diversificada, né? Tanto aqui quanto lá na frente também. O idoso às vezes chega no final, ele só quer comer bolachinha, né? Uhum. Terrível. O Então a gente carboidrato. tem que, é Aham. só bolachinha, mingau. A gente tem Aham. que trazer ele para essa dieta, tem que trazer Sim. ele para essa dieta. A minha bisavó, falecida bisavó, que era tal bolachinha marinha no leite para comer no café da manhã. Molhar a bolachinha e deixar ali. Terrível. Agora você falou, eu me lembrei dela. Inclusive, Uma mulher de quase 1,85 m, grandona. inclusive a gente tenta assim, claro que essa orientação a gente não dá para uma pessoa que tenha problema com Sim. alcoolismo, né? Mas hoje um homem pode tomar às vezes até 2 taças de vinho, a mulher uma A ao mulher é um dia. pouco menos, né? Mulher é um pouco menos. Uhum. E existe também um fator protetor aí, né? Existe um fator protetor. No álcool em si, me perguntam muito, doutor, mas é só vinho ou O vinho. o vinho é melhor? O vinho. Aham. O vinho. Mas, claro, com esse cuidado que a senhora falou, Sim, cuidado do eu alcoolismo, sempre- não vai eu virar uma sempre- desculpa, né? Eu sempre digo assim, Aham. tem algum problema? Não, sabe, eu gosto de tomar uma tacinha assim antes do almoço, doutor. Assim, tá bom, beleza. Uhum. Né? E às vezes é um idoso que tá ótimo. italiano, também, né, não usa tem nada. muito O italiano tem aham. bastante, tem bastante. Isso aí, e em relação, assim, exercício, Uhum. né? Existe algum tipo de exercício que vai me ajudar mais do que outro? Né? A gente vê assim, o pessoal fala academia, puxa ferro, ou uma corrida, ciclismo, alguma coisa aeróbica. Existe alguma diferença, assim? Tem algum estudo? Tá. O que a gente orienta, assim? Claro que se tu já mantém um exercício físico desde sempre, tu vai ter a tua musculatura. A gente precisa de um trofismo muscular, né? Uhum, Quando a gente envelhece. Então, tu tem que te manter eutrófico, né? uhum, Que é forte, músculo, né? Então, um exercício que não pode faltar, e principalmente quando tu começa a ficar velho, é a musculação. É a ginástica funcional. É tu ter peso, é tu puxar ferro, né? uhum, E não vai achar porque é velho que não pode puxar ferro. Eu uhum, odeio essa palavra velho, por sinal, né? uhum, Ainda eu atendi uma paciente essa semana que ela disse que ela tinha 2 envelhecidos. Ela pensava, ela tem 81, 82, agora não lembro direito. Mas ela disse que tem 2 formas de envelhecer que ela enxergava. Tem o idoso e tem o velho, né? A paciente dizia falou assim, isso? ela que disse, eu tenho o interessante. idoso e eu tenho o velho, Aham, né? E infelizmente eu acho que ela está até acometida de uma depressão no momento, então ela estava se sentindo velha. aham, E aí ela assim, eu sempre fui uma idosa, eu viajava, eu fazia minhas coisas, e veio a pandemia que foi muito avassaladora para eles, né? Então é um quadro que vem se repetindo bastante. E aí ela virou velha. Mas a gente tem que ir atrás. aham, Enfim, o idoso ele tem que ter esse trofismo. Então assim, eu tenho 40 anos, né? Sou ciclista, né? Sou ciclista. Eu tenho 65 anos e sou ciclista. Se eu fizer uma ressonância de coxa, né, para avaliar a musculatura, eles têm a mesma musculatura. Agora, se tu, aos 40 anos, tu tem essa musculatura. Agora, tu pega um idoso de 65 que não faz nada, que é um idoso que não faz exercício nenhum, que muito menos faz uma musculação ou um exercício funcional, ele troca. O idoso é normal do envelhecimento ele trocar músculo por gordura. Então, essa mesma ressonância vai ter muita perda de massa magra. O idoso que emagrece muito, eu já fico preocupada. E o fato de perder músculo também interfere nos ossos? Sim, porque Na daí saúde dos ossos, né? ele acaba Fala muito da perdendo. osteoporose no idoso. Eles acabam perdendo a desmineralização dos ossos. Oh, que palavrinha difícil. Bom para jogo Credo! Boa para jogo da forca. Cruzes! Bom para jogo da forca. E a própria falta de exercício em si, né? Sim. A gente vai envelhecendo, vai perdendo. E a musculação, então, é sempre importantíssima. Eu digo que é importante para a gente poder fazer xixi sozinho e sentar no vaso quando fica mais velho. Né? Porque tu vai perder musculatura normalmente. Até um colega anestesista, acho que foi o Dr. Everton, que falou que a gente faz avaliação pré-anestésica e tem muito a ver, né, capacidade cardiovascular com o risco cirúrgico. É muito mais ligado, né?
e que ele falou assim, eu já avalio o paciente pela dificuldade dele sentar ou levantar da cadeira. Aquilo ali já me fala muito do paciente. Porque às vezes a gente pega pessoas com 80 anos, chegam no consultório, aperta a mão, senta, levanta, não querem parar quieto, vão para a maca para ser examinados, e tem outros com menos, até com mais dificuldade, né? Às vezes tem algum problema da própria cirurgia que vai fazer, um problema articular e ósseo, mas às vezes não é. Tu vê que são pessoas que, de certa forma, o corpo envelheceu um pouquinho mais rápido. E quando que a gente começa com essa perda, assim, você falou de perda de massa muscular, tem uma idade que... A partir dos 60, 65, quando a gente, se tu não faz, né, não existe uma fase ao certo. Teu envelhecimento vai te levar, é fisiológico. Assim como é fisiológico a gente acabar ficando mais curvado, né, Sim. enxergar um pouco pior, né? Então, Aqui, algumas coisas Foi depois são dos 45. algumas coisas são fisiológicas mesmo. A gente não tem um marco, né? A gente sabe que o envelhecer, mas a gente sabe que se tu trabalhar isso, capaz de tu nem sentir. E se eu deixei passar o tempo? Já estou com 50 e não fiz nada, nunca fiz exercício, comi muito mal. Adianta eu começar? Adianta. Adianta começar tarde também adianta. Adianta. Em qualquer idade. Claro que eu, se decidir aos 80 anos começar a fazer um exercício, eu já não vou ter o mesmo trofismo. Então, às vezes, tu tem que começar nem que seja com fisioterapia. Né? Porque a fisioterapia, para uma pessoa que não faz nada, ela faz a diferença. Né? Ela reabilita, ela traz. Né? Claro que a musculatura vai depender também muito da alimentação, vai ter que ter um aporte melhor de proteína, né? Então, mas não tem idade, isso é importante. Assim, às vezes eles dizem assim, eu tenho 90 anos, eu fumo. Mas o senhor pare de fumar aos 90 anos. Você com certeza ainda vai mais. Mas tá bom, né? Eu atendi nesse tempo uma paciente que, mas eu já tô aí nova, 64 anos para mim é muito nova, né? Mas eu fumo até agora, não Agora parei. não vou parar mais. Mas você tem Não é tudo, verdade. né? Não é verdade. Você tem que parar os seus hábitos ruins em qualquer faixa etária. E se você parar, você vai ganhar tempo, sim. Vai ganhar tempo. Interessante que a doutora tocou nisso, que era uma das minhas perguntas, né? Claro, são alguns vícios meio óbvios, né? Fumo em relação ao envelhecimento, mas tem algumas vícios ou coisas que eu faço que podem me envelhecer sem qualidade de vida, além do fumo, o álcool, a senhora falou também. Né? Sim, álcool, cigarro. Café? A cafeína até não sei se talvez em demasia, né? Sempre fica... Só acho que os hábitos ruins em si, né? Às vezes a gente diz, uma coisa que é muito diferente no idoso, Jean, é que o idoso, ele não é bem o que tu falou. Tu pega o de 80 anos e o outro de 80 anos. O idoso, ele é uma peculiaridade em toda a sua extensão, né? Ele, às vezes tu pega um de, sei lá, 60 anos que o de 80 dá um banho, né? E para cada coisa desse envelhecimento, para cada idoso, você vai ter um olhar diferente. Cada paciente que senta na frente da gente é completamente diferente um do outro, né? Um, às vezes, já é mais sedentário, já teve um infarto, já teve um AVC, está usando tal medicação, o outro... Então, para todos eles, tu tem que ter uma meta diferente, um local para proteger melhor, né? E todos esses fatores, assim, como cigarro, álcool, gordura, falta de exercício, sedentarismo, tudo isso vai te envelhecer mais rápido, com certeza. A gente olha, assim, uma senhora de 80 anos, por exemplo, essa senhora mesmo, 64 anos, fumante. Nossa, pego senhora de 70 e poucos, 80 anos, que não é aquela pele, não é... Sim. É um vício que judia muito mesmo. O fumo, né? E Judia em bastante. tudo, né? Às vezes as pessoas colocam muito, até em conversa de amigos, né? Família, né? Mas eu conheço o fulano que fumou e não morreu de câncer. Então eles só associam o fumo ao câncer de pulmão, algum outro câncer, mas esquecem das outras coisas, né? As doenças vasculares que o fumo pode trazer, acelerar doenças, né, de deteriorização do sistema nervoso central, as demências, né, e tudo mais. Então eu falo assim, bom, se fosse natural, quando surgiu o homem na Terra,
já existia o cigarro, não é natural, né? A gente Não que é. inventou Não, inventou isso aí, é um vício, né? verdade. É Os vícios verdade. geralmente são inventados pelo próprio homem. A gente não vê um animal com vício, né? Isso olha na natureza, não. É um bicho que vai, né? Vai nutrir o mesmo vício do ser humano, né? Inclusive um vício que antes era bonito, né, Jean? Às vezes Sim. depende a época, era Sim, a muito minha, a bonito minha mãe fumar. falou, né, de que da minha família ali, né, de sangue, assim, ninguém realmente fumou, mas a minha mãe falou que teve uma época que era moda, que se ela fumou, foi aquela época ali que não tinha que fumar, senão acaba o nerd de hoje, né, era o excluído, né, não fuma. Inclusive existiam propagandas horríveis associando fumo a um bebê mais magrinho, e não sei o que, né, certas coisas. Não sei quem mandou no WhatsApp agora também, de outras coisas, né, propagandas que associavam, né, e que faziam muito, né, e eles associavam muito a imagem do fumo a pessoas saudáveis, né. Isso. A gente via na propaganda, Atividades, né? né, o cowboy, a pessoa que Uhum. praticava esporte, tudo mais. Hoje em Imagina, o dia esportista fumando. é, É era muito muito interessante. E aí eu falo, traço esse paralelo também das pessoas que acabam falando assim, às vezes, eu não procuro doença porque quem procura acha. Eu disse, cara, se acha, diagnostica, trata e melhora. Se não Exato. achar, né? Exato. Então, essa é a ilusão, né? Que às vezes a gente tem que se cuidar. E uma coisa que eu aprendi hoje é da idade, eu já vi que eu tenho que procurar também. Já estou na idade de começar a procurar o geriatra. E não pode ter preconceito quanto a isso Não, aí. tem Eu tive bastante. muito preconceito com isso aqui, doutora. É. Isso aqui, o óculos, eu tive muita dificuldade. Até o meu oftalmologista vai estar ouvindo ali, que eu vou mandar o link para ele. E ele falou, mas tu tem que usar. Então eu tive dificuldade de usar. Só que assim, já começou a ter dificuldade de olhar o celular e de reclamar, eu sou anestesista. E eu falo, pô, cada vez estão menor essas letras das ampolas. Não é? Eu que já estava com presbiopia, já estava com dificuldade de enxergar. E tinha que ficar lá, né, com o braço. Estava faltando o braço, né? Mas é um processo natural e depois que tu aceita, né, tu aceita aquilo ali, tu brinca com aquilo ali e isso que é o bonito, né, que é tu envelhecer, tu ter noção do envelhecimento, mas tu envelhecer com qualidade de vida. Inclusive, a gente se dá conta das limitações do envelhecimento, aceitar isso e esse lidar com o envelhecimento é uma das partes de envelhecer bem. E existe alguma coisa em relação a exercitar o cérebro? Eu posso fazer alguma coisa para evitar uma das doenças do envelhecimento, ou às vezes que também tem um fator genético, de chegar mais cedo, um Alzheimer, alguma coisa assim? Uhum. Então, o Alzheimer, ele é uma doença multifatorial, né? Não tem uma explicação única, também não se sabe se é uma, né? Não tem bem uma ligação familiar, mas pode ter justamente por ele ser multifatorial, né? E algumas coisas a gente faz, se cria algumas coisas em relação ao Alzheimer, por exemplo, que então eu só vou fazer palavras cruzadas, né? Aí tu pega lá, te senta e só fica fazendo palavra cruzada o dia inteiro. Mas tu não come bem, tu não faz exercício, tu não tem atividade social, tu não tem, né? Tu não tem, às vezes, a graduação. Então, o que a gente precisa para prevenir? E mesmo assim, pode ser que acometa, a gente não sabe. Mas, para eu proteger o meu cérebro, eu tenho que fazer uma ginástica no meu cérebro. E essa ginástica é estudar, aprender, né? Fazer as palavras, sim, pode ter outros jogos de memória. E, mais uma vez, o exercício. Exercício físico ajudando no cérebro. Inclusive o paciente já demenciado faz exercício, ajuda. No estímulo. Então, esse estímulo do exercício físico, estímulo do intelectual. Então, né, se via que cérebros mais evoluídos tinham menos áreas, porque o Alzheimer, você acaba fazendo áreas de morte de neurônio, né? Sim. Então, esses cérebros mais com uma plasticidade maior, existiam áreas, sim, de morte de neurônio, né? Mas não afetava a cognição dele. Aquele cérebro com menos plasticidade, um cérebro menos exercitado, provavelmente tinha a manifestação, né? Mais essa manifestação da doença, né?
Então, nunca é tarde para aprender uma nova língua. Não. Nova língua, instrumento musical, A né? música, Tudo interessante. que você faz e Aham, faz esse cérebro aham. exercitar, vai ser melhor. Para tu Que- pensar em prevenção, É né? Em verdade que assim, prevenção. tentar fazer tarefas com a mão não dominante, isso é importante. Sim. Tipo assim, não tem nenhum problema, nenhuma sequela, mas tenta fazer algumas tarefas com a mão não dominante, isso aí. Exercitar o Aham. outro lado. Sim. Pode ajudar, né, nisso aí. Sim. Até ontem teve uma homenagem ao senhor, até a Amable pode me ajudar aí, o nome dele na Câmara de Vereadores. O vereador Denis, que fez maratonista de mais de 80 anos, Legal. né? E, pô, eu achei muito interessante a história dele, e eu vi que ele estava ali na tribuna, e eu não sabia que ia ser ele, que ia ser homenageado, mas eu olhei aquele senhor, aí quando falaram a idade dele, eu disse, meu Deus do céu, né? E no meio da vida dele teve um acidente de trânsito, também retomou tudo. Tipo assim, não, agora aconteceu um acidente meio grave, já tinha uma certa idade, não, agora parou tudo. E começou com um hobby e já venceu várias maratonas na categoria dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu correr 2 quadras, eu já estou colocando a língua para fora. Aí a gente vê que, né, nunca é tarde, que a gente deve realmente começar. E como é interessante que, assim, uma pessoa cheia de luz, cheia de vida, feliz, né? Importante, assim, a gente quando faz exercício, eu pelo menos, né? Eu me sinto muito bem, acho que liberação de hormônios e tudo mais, né? Que faz a gente ter essa sensação. E daí você falou agora assim, eu fui mais pro lado intelectual, mas você falou, o exercício físico também vai ajudar na mente. Vai. E doutora, tem alguma diferença em relação ao sexo? O envelhecimento para a mulher, o envelhecimento para o homem é diferente? Tem alguma coisa que seja mais característica do homem, uma dificuldade maior, menor, na mulher? Talvez a característica do homem é se cuidar menos, né? Isso O homem a gente é relaxado, isso é verdade. terrível, né? Não vai atrás, não Não. busca, quando vê já está acometido e aquilo vai piorar muito, né? Aham, E a mulher tem um fator um pouco protetor enquanto é mais jovem, assim, por causa do hormônio mesmo, né? Mas eu acredito que os dois, assim, eu acho que é muito de como tu leva o teu envelhecimento mesmo, né? Menopausa, andropausa, isso A aí. menopausa, daí, o que se achava? Antes, como o estrogênio, ele é protetor, né? Quando você é mais jovem, quando a gente está em idade fértil, quando a gente entrava na menopausa, dava um hormônio, né? Achando que ia ser protetor. Então, teve aquele boom vamos dar hormônio, e que nada. A mulher começou a fazer mais AVC, mais infarto, câncer de mama. E aí, não, As deixa terapias assim. de reposição hormonal. Exato. Então, a gente tem um fator protetor até a umidade, mas depois da Depois não menopausa são adianta. os fatores que a gente vai a gente que vai construir, né? Eu acho que a diferença maior é isso, a mulher cuida mais, assim, mais, e por isso que ela vive mais, né? Então, E ele perguntar isso, a mulher vive mais que o homem? vive, a mulher vive mais. Aham. Vive porque ela se cuida mais. Se cuida mais, Ela né? se cuida Já mais. tem, né? Isso aí, a mulher já começa a se cuidar muito jovem, né? E o homem, quer dizer, eu não preciso, nunca fui no médico. Isso é outra coisa que eu acho muito interessante dos amigos. Às vezes, na minha idade, assim, eu nunca fui no médico, nunca fui. Como se isso fosse uma vantagem. Assim, eu acho que a vantagem de não ter adoecido é muito boa, mas às vezes eu posso ter uma doença como uma hipertensão que eu não estou tratando. Exatamente. Né? Há anos, com esse orgulho de nunca ter ido no médico, né? E às vezes as pessoas têm, eu acho que a hipertensão é uma das doenças que eu vejo mais nos homens, a dificuldade de começar o tratamento. Dificuldade. A gente vê no consultório, tu pega aquele paciente, tu vê que ele é hipertenso, não, é porque hoje eu tô nervoso, é porque hoje não sei o que, sempre tem uma desculpa, né? Porque hoje eu me estressei, porque hoje não sei o que. Eu jaleco. O jaleco. E a mulher, não, a mulher quando recebe o diagnóstico, ela tem facilidade e também de manter o tratamento. Porque o homem começa, eu tô bem, não preciso mais. Né? E outra coisa, doutora, que eu queria lhe perguntar, assim, das doenças mentais no idoso, né? Existe, assim, alguma doença mais prevalente, além do que a gente falou, né, das degenerativas, mas depressão, ansiedade do idoso, tem alguma coisa assim que a senhora possa... Então, a gente, uma das coisas, né, uma das doenças é a demência mesmo, como a gente já falou, que ela vai aumentando a chance de ter quanto mais velho você é, né? E o quadro depressivo, sim.
A gente, quando cuida do idoso, não, como eu disse, não são as doenças em si, mas são os síndromes que podem ceifar a longevidade dele, né? Então, a gente está sempre buscando a longevidade, buscando a longevidade. E o que a gente vai evitar que aconteça com ele, para ele poder ir mais longe, né? Parar os hábitos, parar. E a depressão é um síndrome que, sim, a gente está sempre de olho. Por quê? Porque ela pode estar, ela é um quadro, sim, prevalente para os idosos, né? E tanto nos adultos, né? Os adultos jovens, a gente tem uma prevalência grande de depressão, mas também nos idosos. E a depressão do idoso, ela é muito... a gente enxerga diferente, assim. A maioria deles vem com queixa de memória, achando que estão com demência, né? E quando você vai ver, às vezes é uma depressão, né? Então, por isso que eu disse que essa pandemia piorou muito esse sintoma. Então, eles se apresentam muito uma depressão atípica, né? E a pessoa acaba enxergando a família como uma parte do envelhecimento normal. Ele tá mais quietinho, deixa ele lá. Sim. Ele deve estar pensando mais na velhice dele, resolveu ficar só mais na televisão, resolveu só dormir mais, não tá dormindo nada, né? E acaba sendo mais uma vez uma coisa que não é levada a sério. Assim. Às vezes até nem mesmo pela pessoa, que ela não se dá conta. E é um quadro, sim, que vai piorar até a parte orgânica dele, né? Então, depressão, uma hipertensão, diabetes, né? Às vezes piorar depois esse cérebro por um quadro demencial. Então, a depressão, a gente tem que estar sempre alerta no idoso. Ele é uma população suscetível. Uma pelo envelhecimento dele, que às vezes a gente não aceita, que é uma das coisas que a gente conversou. Outra, a gente pensar na morte. A morte está muito mais próxima da gente. Sim. Uma coisa é você estar hoje aqui com 48, eu com 40, a gente não está pensando agora em morte. Agora eu com 80, 85, espero estar até lá, eu já vou estar pensando que ela é muito mais próxima. E isso acaba afetando. Você tem os seus amigos morrendo, sim, né? Você não escuta direito, você não enxerga direito, você se isola, né? Não vai fazer uma atividade fora, uma atividade social. Né? A atividade social é importantíssima, esses grupos, viajar, ter o grupo de mãe, ter de pai, o pai, né? Às vezes gosta de jogar uma bocha. Tem que, né? Então, esse mundo de coisa que rodeia, assim, às vezes a família ficou mais afastada, né? É onde essa população fica mais suscetível. Sim. Né? E o que a gente tem que alertar? Uma coisa que eu até falei com o Milton, que eu fui a semana passada lá na Rádio Cidade conversar sobre isso, né? E a gente tem que alertar que não é normal. Não é normal. Tem que acender É um a minha alerta. paciente, parece que eu tô vendo a minha paciente. Ela disse, eu era idosa e agora eu tô velha. Porque a pandemia ceifou tudo que ela fazia. Ela era uma idosa de 81 anos que viajava, que fazia, dava aula de artesanato, que ia na igreja, que, sabe, não parava em casa. Os filhos diziam, ela não parava em casa. E de repente veio a pandemia, ceifou tudo isso dela, e aí ela se foca numa dor, que provavelmente ela já tinha antes, mas só que passava, né? Não era o foco. E agora a dor é a causa de ela não estar fazendo nada. E não é isso. A causa de ela não estar fazendo nada é muito mais, eu disse pra ela, seu buraco é muito mais embaixo. Né? E é isso que a gente tem que estar atento. Todo mundo acha que é normal. Sim. É Pessoal, normal, esse é o ela processo tá assim. normal do envelhecimento. Inclusive ela acha, né? Eu sempre digo muito para eles, e isso para qualquer pessoa, é muito difícil. A doença psiquiátrica, ela tem muito preconceito em cima dela, né? Até pro jovem. Né? Pro jovem, né? Pro jovem. E a gente falar, quando eu digo assim, você tá com depressão, eu sempre tento dizer assim, que isso a gente tem uma gasolina no cérebro, sabe quando falta gasolina que não vai? Então, é mais ou menos isso, a gente precisa da serotonina ali. E ela precisa ir. Então, vamos te dar um gás aí no cérebro para funcionar melhor? E eles tentam, geralmente eles aceitam melhor, né? Do que você falar um quadro, assim, você tá deprimido. Coloca depressão, parece uma etiqueta, né? As pessoas resistem muito. Eu não tenho depressão. Exatamente. O que a senhora está dizendo? E as tentativas de suicídio também nos idosos são mais
graves, né? E Uhum. geralmente tem mais sucesso até. Então é uma Uhum. população que sim, a gente tem que estar de muito olho. Quando eu estava na campanha ali, política, o pessoal da rede pública, o pessoal da terceira idade, os idosos, vieram reclamar que pararam aquelas praxiterapias. Ela falou, doutor, nem é o crochê nem o tricô, não é? O crochê e o tricô é desculpa, é a conversa. Conversa. Eu estou sentindo muita falta. O bingo, né? Tá Uhum. junto com os meus amigos, isso aí com Uhum. certeza mexeu muito com a saúde mental. Uhum. A pandemia mexeu muito com a saúde mental de Muito, todos, muito. mas eu acho que sofreram muito adolescentes e idosos, eu acho. Uhum. É a minha impressão. Uhum. Doutor, assim, antigamente, aquilo que a gente falou, era comum ter muitos filhos, né? E sempre tinha um, ou então eles cotizavam para cuidar dos pais. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez trabalhando mais ocupadas. E às vezes eu ouço falar assim, imagina, eu vou cuidar do meu pai. Isso eu não estou dizendo, né, que as pessoas não têm intenção de cuidar dos seus pais. Mas às vezes assim, eu mesmo sou uma pessoa que, pelo menos nessa fase da minha vida, trabalho muito, fico pouco tempo em casa. E às vezes eu fico pensando, né, meus pais, né, até os pais da minha esposa, se um dia precisar da gente, meu Deus, eu vou vê-los à noite, às vezes nem vou ver. Uhum. Tanto é, a minha sogra esteve agora aqui na minha casa essa semana, e ela já estava 2 dias, eu falei para minha esposa, ela já está aí, porque eu não vi. Eu chegava 11 da noite, meia-noite, e saía 6h30 da manhã e não via minha sogra. Hoje nós conversamos um pouquinho, está indo embora hoje. E aí eu fico pensando, parece que assim, não, tá lá, tá cuidando, tá dando comida, tá dando, né, alimentação, mas não tá dando estímulo, que é da presença. E hoje a gente sabe que existem casas especializadas nisso aí. E eu estou puxando esse assunto porque a doutora, eu acho que trabalha ou é sócia de uma dessas casas, né? Isso. É a Nova Beluno Eco Village. É isto? Qual é esse novo conceito? Até eu pedi para o Felipe, se puder ir passando, por favor, Felipe, o vídeo do local, que é em Capivari de Baixo, É em né? Capivari. Uhum. Qual é esse novo conceito, né, desse local onde se faz o cuidado, posso dizer, da terceira idade? É isso? Uhum. Uhum. Então, o conceito da marca Nova Beluno, né, e a marca longevidade, que é o que os idealizadores dela querem trazer, né, e é o que a gente preconiza dentro da casa, é esse envelhecer com qualidade. Então, é uma instituição de longa permanência, a gente chama de residencial geriátrico, né, que não tem nada a ver com qualquer outra coisa que tenha se visto até hoje, né. Então, a gente tem essa, e até eu sentiria uma dor, né? Às vezes a gente não tem opção, acho que isso a gente tem que pensar, assim, às vezes a família trabalha e você não tem opção e o seu pai tem que ir, né, numa casa, né, essas casas que a gente tem hoje, né, tem várias pessoas que moram sendo cuidadas de outras, né. Mas o que a gente quer trazer com a Nova Beluno? A gente quer mostrar que você envelhece com qualidade. E para isso tem que ter o estímulo. Então a gente quer trazer o idoso para envelhecer conosco com qualidade. É isso que a gente quer. Como é que a gente proporciona isso, né? Mas eu vivo lá, eu tô num asilo, me largaram lá, eu vou ficar aqui. Não, não é isso. Você vai buscar essa qualidade lá conosco. Um familiar que tem hoje, que sabe o valor que é ter cuidador de manhã, de tarde, de noite, né? Que quer... Será que eu estou cuidando do jeito que eu precisaria que meu pai, minha avó, minha mãe fosse cuidado? O que eu precisaria dar para proporcionar para ele um envelhecimento de qualidade? Mas ele tem Alzheimer, deixa deitado, deixa sentado vendo TV que ele nem sabe, né? Ou então, não faz nada. A família tem muito isso. A gente diz assim, o amor cuida, né? Às vezes o amar é proteger. Então, tu deixa ele sentadinho para ele não cair, para ele não fazer nada, eu te dou comida na boca, tu não faz nada. E isso aí, para ele envelhecer com qualidade, não é o ideal para ele. Não é. Falta total de estímulo. Total de estímulo. Deixa ele secar uma loucinha, deixa ele ali arrumar, E o que a gente quer trazer? Nós não vamos deixar ninguém parado lá dentro, né? Exceto, claro, se um paciente, como tem a parte paliativa da casa também, né? Então, uma outra parte de enfermaria. A gente está falando de idoso, né? Que vai buscar, mesmo que tenha alguma doença ou não, tenha alguma limitação ou não. O
que a gente vai proporcionar? Então, assim, tem as terapias lá dentro que tu vai fazer isso que eu disse. Então, exercício físico. Como é que a gente faz Uhum. exercício? Fisioterapia, educador físico. Uhum. Atividade, né? Atividade né, neurológica, né? Então, terapia ocupacional, né? Fono, psicóloga, né? Uhum. Musicoterapia, Uhum. arte-terapia. Então, a gente vai trazer, tem essa equipe multidisciplinar que o idoso, ele é muito multidisciplinar, né? Aham. Tu precisa estar em todas as facetas dele, né? Para tu conseguir trazer um envelhecimento bom, de qualidade para ele. E é isso que a gente quer trazer com a Nova Beluno, né? A Nova Beluno Eco Village, né? Que Uhum. fica, então, no município de Capivari. E a gente foi muito bem recebido lá no dia 4, quando a gente inaugurou, né? Teve Eu bastante... estive lá, fiquei impressionado com a estrutura, com a beleza do local, É do muito cuidado, bonito. né? É muito O bonito. cuidado, né? Com tudo, Muito né? A bonito. iluminação, eu até falei para minha esposa, foi junto, eu disse, tu viu que entra a luz de tudo que é lado, tipo, tu não te sente dentro de uma, tá protegido, porque não vai Uhum. passar das intempéries, porque tem o Uhum. vidro, Uhum. mas entra a vida, porque entra a luz, tu vê a natureza, tu vê a água, tu vê, então, e aí eu remeti, né, ao envelhecimento, eu disse como o estímulo é importante, como o estímulo de ver de repente um pássaro que pousou ali numa árvore que está na rua, mas tu está protegido, tu não está na chuva, tu não está no sol, né? Tu está vendo aquele verde todo, aquela beleza toda. Então, eu vi assim, é um novo conceito, né? E a doutora falou assim, as pessoas têm preconceito, não, meu pai vai me botar num asilo, Uhum. né? Daquela mentalidade do passado, do asilo como se fosse quase um hospital Exato. para idosos, né? Não Exato. tem nada a ver, né? Isso aí eu falei para a Denise, isso aqui está mais para uma colônia de férias. Que até eu gostaria de dar uma passadinha aqui, passar uma semaninha descansando, tranquilo, ficar ali, lendo um livro, numa espreguiçadeira, fazendo exercício. É muito bonito, parabéns Essa a é todos os legal. idealizadores lá da Nova Beluno, ficou muito bonito. Aqui nós somos em 10 sócios, né? Uhum. E a Nova Beluno, a primeira eles fizeram em Siderópolis, né? São de 3 sócios. E depois eles expandiram, né? Um dos sócios, o vô dele era o dono do Aham. terreno ali em Capivari. Então Ah, acabou nos entendi. cedendo para a gente fazer um terreno, Uhum. né? Bem grande, muito bonito. Local Então lindo. fica numa área mais de sítio, assim, né? Até para proporcionar mesmo essa qualidade para eles, né? Poder enxergar. A de Siderópolis tem quanto tempo? A de Siderópolis agora vai fazer 6 anos, se não me engano. Ah, então já tem 6 uma ou boa. Aham. 5. Agora não consigo lembrar direito. Se são, eu acho que são 6 anos que eles falaram. Uhum. Tá entre isso, ou 5 ou 6 anos, Sim. né? Que eles estão com a de lá, né? E Uhum. aqui a gente começou a construir, se eu não me engano, em 2019, final de Uhum. 2019. A gente Uhum. começou a construir, né? Aí, se os familiares quiserem ir a Siderópolis, conhecer a estrutura de lá, a daqui também está aberto já. Sim, tá Uhum. aberto aqui, a gente já tem morador, né? Uhum. Que justamente quis, eu não vou incomodar ninguém da minha família, eu vou ir morar lá, uma Uhum. pessoa, né, independente, Uhum. né, e que buscou a nossa casa Uhum. para ficar, para ter uma qualidade. Inclusive, ela estava me dizendo que achei muito legal. Ela dizendo assim: "Ah, doutora, eu não comia muito, porque eu vi tem a avaliação da nutricionista, Sim. né? E eu estava lendo a avaliação da nutricionista, e aí eu entendi que ela tinha perdido um pouco o apetite ali na casa. Uhum. E aí eu fui questionar, você perdeu um pouco de apetite aqui? O que foi isso? Não, eu já comia pouco. Só que o que acontecia? Em casa eu comia bolacha recheada. Então eu não almoçava e comia bolacha recheada. É a pior coisa que tem. E ela disse, acho que eu até vou emagrecer um pouco aqui, né, doutora? Assim, eu acho que sim. Vai. Você está caminhando? Então, 2 vezes por dia, a técnica, caminha Aham. com ela, né? Aham. Ela tá com um aporte maior de fibra, é uma pessoa que tinha, né, bastante dificuldade de intestino, e tudo isso, então, assim, ó, o reabilitar. E eu disse para ela, Uhum. ver, né, pequenas coisas, né? Você Uhum. caminhar, né? Uhum. Caminhar, então se mexer um pouco, comer um pouco melhor, Aham. faz muita diferença na vida da pessoa. Não são coisas grandes, sabe, Diana? Não são. Sim. São pequenas coisas que a gente Que fazem- muda faz e que diferença, faz a né? diferença, sabe? Até uma vez eu fiz um cruzeiro e tinha um senhor no cruzeiro que ele falou que ele vivia nos cruzeiros. Um senhor de terceira idade.
eu já tinha perdido a esposa, os filhos já estavam encaminhados, todos muito ocupados. E claro que ele tinha um poder aquisitivo razoável para fazer isso, mas ele me falou um troço que me chamou a atenção, assim, porque ele falou assim, ó, aqui tem alguém que cuida, né, da minha roupa, eu tenho entretenimento, porque, né, tem as pessoas, eu estou sempre fazendo novos amigos, né, então, isso foi a escolha dele. E aí ele falou assim, eu saio de um cruzeiro e vou para outro. Eu já desembarco no mesmo porto, eu pego outro. Então, aí quando eu fui lá na inauguração, eu pensei, isso aqui é um cruzeiro em terra, dá para ficar aqui, ser cuidado, ter uma boa alimentação, ter uma qualidade de vida excelente e envelhecer com dignidade, nos casos paliativos também, né, que no paliativo a gente sabe que não pode curar, mas que a gente tem que dar todo o conforto, né, não sentir dor, não sentir fome, não sentir frio, né, então ter uma pessoa 24 horas preocupada com isso aí, com o idoso. Doutora, infelizmente, quando a entrevista é boa, ela passa muito rápido. Nós estamos estourando o nosso horário. Gostaria de lhe agradecer muito. O assunto teria assunto aí mais 5 entrevistas, né? É muito, muito interessante. E se a senhora quiser fazer alguma consideração final, dar um recado, uma mensagem, fique à vontade. Então, agora eu queria falar um pouco para quem vai nos escutar, tanto pessoas de todas as idades, né? E aqui eu quero bater naquilo que eu falei desde o início. Então, assim, você não tem idade para mudar, né? Todo e qualquer hábito bom que você adquirir vai te levar mais para frente. Você tem a chance de ser longevo e tem que buscar isso em qualquer idade, porque sempre você vai ganhar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada também. Pela entrevista. Obrigada.